Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre taxonomia e a classificação dos seres vivos. Então, vamos lá? Então, imagina a quantidade de seres vivos que existem. Se você tivesse que estudar todos eles de maneira desorganizada, você concorda que seria muito difícil? Então, pensando nisso, desde muito tempo, os cientistas, os naturalistas, eles têm tentado encontrar formas de separar esses seres vivos, de classificar esses seres vivos. E um deles foi o Linneu, um naturalista sueco que pensou em formas de organizar esses seres vivos para que se tornasse mais fácil o seu estudo. Com isso surgem dois conceitos, que é a taxonomia e a sistemática. O que é a taxonomia? A taxonomia é um conjunto de regras para poder classificar esses organismos. Então ele vai levar em consideração algumas características que o organismo apresenta para poder colocar dentro de um grupo. A sistemática também vai classificar esses seres vivos, mas vai levar em consideração as relações evolutivas que ele tem. Então ele vai observar as semelhanças entre os organismos, vai pensar numa linha evolutiva aí que ele apresenta para poder separar eles de acordo com o seu grupo. Okay? Então, para poder fazer a sua classificação, o Linneu desenvolveu o que a gente chama de categorias taxonômicas. São 7: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Sendo que o reino, que está lá em cima, em vermelho, vai ser a categoria com as características mais amplas. Então, os indivíduos que se encaixarem dentro do mesmo reino, eles vão ter semelhanças entre si, mas não tanto quanto os indivíduos que estão dentro da mesma espécie. Então, no reino, a gente tem a categoria mais ampla e na espécie a mais específica. Então, dentro do reino, pode ser reino Monera, pode ser o reino Protista, pode ser o reino Fungi, pode ser o reino vegetal ou o reino animal. Dentro deles, a gente vai encontrar vários filos. Dentro dos filos, a gente encontra várias classes. Dentro das classes, as ordens. Dentro das ordens, as famílias. Dentro das famílias, os gêneros. E dentro do gênero, a espécie. Então, biologicamente falando, como é que eu classifico dois organismos, dois seres vivos, como sendo da mesma espécie? É assim, para eu poder falar que eles são da mesma espécie, eles têm que ser capazes de se intercruzarem e dar origem a descendentes férteis. Então, a partir do momento que os dois conseguem fazer isso, eu digo que eles são considerados como indivíduos da mesma espécie. Vamos olhar o esquema aqui do lado, ó, só para a gente entender de novo as categorias. O reino é a mais ampla. Então, por exemplo, dentro do reino animal, para poder falar que um ser vivo se encaixa dentro do reino animal, ele tem que seguir algumas regrinhas aí. Então, ele tem que ser um ser eucarionte, ou seja, a sua célula tem núcleo. Além disso, ele é pluricelular, então ele é feito por várias células, e também é heterótrofo. Então, todos os indivíduos que apresentarem essas características aí, eles vão se encaixar dentro do reino animal. Óbvio que tem outras coisas a serem levadas em consideração, mas vamos fixar nessas três aí, tá? E aí, dentro do reino, a gente tem vários tipos de filo, que é o que a gente vai estudar mais pra frente. Então, por exemplo, a gente tem o filo dos poríferos, quinidários, plateumintos. Dentro de cada filo, classes, ordens e assim sucessivamente, ok? Então, vamos tentar fazer aqui uma brincadeira. Então, por exemplo, vamos olhar só para essas duas colunas aqui, para a gente poder entender o que é o mais amplo e o que é o mais específico. Então, se a gente pensasse, qual é no universo aí a galáxia que a gente se encontra? Então, seria a Via Láctea, certo? Dentro da Via Láctea, a gente está no Sistema Solar, no planeta Terra, na América do Sul, no Brasil, São Paulo, na cidade de Santo André. Então, se eu perguntasse assim, de uma maneira bem geral, né? A qual reino a gente pertence? A gente pertenceria ao reino da Via Láctea. Nosso filo seria o Sistema Solar e assim sucessivamente. Se eu perguntar para você, por exemplo, todo mundo que mora no planeta Terra, obrigatoriamente, mora na América do Sul? Não. Pode morar na Europa, pode morar no continente africano, no continente europeu. Ele não precisa viver obrigatoriamente na América do Sul. Porém, todo mundo que vive no planeta Terra, obrigatoriamente, vive no Sistema Solar e na Via Láctea. Então vamos olhar aqui para o lado. Então aqui a gente tem as categorias taxonômicas do cachorro, do lobo e do ser humano. Então a gente vai ver o que é que a gente tem em comum e o que é que a gente não tem em comum. Então
O reino, dos três, ó. Reino animal. O filo. Os três pertencem ao filo dos cordados. A classe. Os três são mamíferos. A ordem. Cachorro e lobo são carnívoros. O ser humano já pertence a uma outra ordem. Ele é primata. Então vamos parar aqui, ó. Se eu perguntasse assim para vocês, é correto eu dizer que todos os indivíduos que pertencem à mesma classe obrigatoriamente pertencem à mesma ordem? Não. Eles podem pertencer? Pode, mas não é obrigatório. Porém, todos os indivíduos que pertencem à mesma classe obrigatoriamente pertencem ao mesmo filo e ao mesmo reino. Por quê? A gente viu aqui atrás, ó, que dentro do reino nós temos os filos. Dentro dos filos as classes e assim sucessivamente. Então, se eu já estipulei um filo, obrigatoriamente esse filo tem que estar dentro de um reino. E se é o mesmo filo, ele tem que estar dentro do mesmo reino. Ok? Então, no caso aqui, ó, o cachorro e o lobo, eles têm mesmo reino, mesmo filo, mesma classe, mesma ordem, mesma família, até o mesmo gênero. Mas eles são de espécies diferentes. Ok? Então, quais categorias taxonômicas o cachorro e o lobo apresentam em comum? Mesmo gênero, mesma família, mesma ordem, mesma classe, mesmo filo e mesmo reino. Quais categorias taxonômicas o ser humano tem em comum com o lobo? Ele tem a mesma classe, o mesmo filo e o mesmo reino. Porém, ordem, família, gênero e espécie são diferentes, tá? Então, tudo que tiver aqui ó, mais para o amplo, obrigatoriamente é comum. O que tiver para o mais específico não é obrigatoriamente mais comum, ok? E aí, com isso, o Linneu também desenvolveu a nomenclatura científica binominal. Para que ele fez isso? Porque assim, quando você for se referir a um organismo, você tem que chamar ele pelo mesmo nome em qualquer lugar que você tiver, para todo mundo poder saber que você está falando do mesmo tipo de organismo. Então, para isso, ele desenvolveu algumas regrinhas para poder escrever o nome científico. Okay? Lembrando que ninguém precisa decorar nenhum nome científico. Você só precisa saber se ele se encaixa dentro das regras, se a escrita dele está de acordo com as normas da nomenclatura científica. Okay? Então, a primeira regra que a gente tem aqui ó, é que quando esse nome for escrito, então você descobriu lá um organismo novo. Né? Quando você for escrever, quando você for dar o nome para ele, você vai ter que dar esse nome numa língua morta, que no caso vai ser o latim. Por que a gente utiliza uma língua morta? Porque como ninguém fala mais essa língua, por isso que ela é dada como morta, ela não vai sofrer nenhuma alteração. Então, que nem, por exemplo, se a gente for pensar na nossa língua, que é o português. Antigamente as pessoas se tratavam por voz mecê. Hoje você não vê mais ninguém se chamando assim. Né? As pessoas se chamam por você. Então, a língua que continua sendo falada, ela vai sofrendo modificações ao longo dos anos aí, para poder se adaptar à fala que a gente utiliza. Agora, uma língua que ninguém fala mais, ela não tem por que sofrer nenhuma reforma. Então, a ideia de utilizar uma língua morta é exatamente porque ela não vai mudar. Tá? Ela não vai sofrer nenhuma alteração. Então, um nome que foi escrito, sei lá, em 1500, vamos supor, ele vai continuar sendo escrito da mesma forma, passando, seja lá quantos anos se passarem. Tá? Segunda regra, é uma nomenclatura binominal. Bi é 2, nominal de nomes, né? Então ela vai ser composta por dois nomes, sendo que o primeiro nome que vai formar esse nome científico se refere ao gênero daquele organismo. E o segundo nome sempre se refere à espécie, ok? Então são duas palavras, a primeira palavra é o gênero, a segunda palavra é a espécie, ok? Terceira regra, toda vez que você for escrever, a primeira letra e somente a primeira letra da primeira palavra, do primeiro nome aqui, ó, ela vai maiúscula. Todas as outras letras, tanto da primeira quanto da segunda palavra, elas têm que ser minúsculas, tá? Então, quando se escreve o nome científico, apenas a primeira palavra vai ter a letra maiúscula, a primeira letra dela. Todas as letras têm que ser minúsculas. E a última regra aqui é que sempre que você vai escrever, esse nome ele tem que estar destacado do texto. Tá? Como que a gente destaca? Então, se você estiver digitando alguma coisa, você utiliza o recurso do itálico, que é aquela letra
inclinada. E se você estiver escrevendo à mão aí, você vai sublinhar a palavra. Você vai passar um tracinho embaixo da palavra. Ok? Então vamos olhar aqui, ó. Aqui tem vários nomes científicos. Ok? Eles estão escritos aí em itálico, né? Não é o mesmo tipo de letra. Então ele se destaca do texto. Então por isso que elas não estão sublinhadas. Ou você usa o itálico ou você sublinha. Agora eu quero que vocês olhem para essas palavras aqui e pensem um pouquinho. Responde para mim duas coisas. Olhando para essa imagem, quantos gêneros diferentes estão escritos aí e quantas espécies estão escritas? Vamos pensar um pouquinho? Olha para a imagem. Foi? Deu tempo de contar? Então a gente tem aqui, ó, nome científico, né? Apis mellifera, da abelha, Felis catus do gato, Canis lupus do lobo e assim sucessivamente, né? A gente tem o nome científico na frente e o nome popular no parênteses, né? Conseguiu fazer a conta? Vamos ver se você acertou. Então olha lá. A gente tem aqui num total 13 gêneros e 18 espécies. Bateu com a sua? Então vamos ver. Ó, eu quero saber quantos gêneros diferentes tem. Então se a gente observar aqui, alguns gêneros, eles se repetem. Quando repete o gênero, eu não vou contar ele. Eu conto ele uma vez só. Não vou contar as 3 vezes que ele aparece, porque eu quero gêneros diferentes. Sim? Então se a gente olhar aqui, ó, o Ecus se repete 3 vezes, o Felis também 3 vezes e o Canis 2 vezes. Então eu não vou contar esses, tá? Eu vou contar uma vez só, eu não posso contar as repetições. Então se eu vier aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tá? Eu não conto as repetições de gênero. Agora, as espécies são todas diferentes, né? Então dá 18 espécies, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, como eu quero os gêneros diferentes aqui, eu não posso contar as repetições. Eu conto só uma vez quando ele aparece. Então, vou contar só a primeira vez que cada um apareceu. As repetições a gente não leva em consideração, ok? Então, 13 gêneros, 18 espécies. E aí tem uma outra forma aí para a gente poder estudar e classificar os seres vivos, que é separando eles em 2 grupos, né, os animais. A gente tem os animais invertebrados e os animais vertebrados, que às vezes causam uma certa confusão, porque tem gente que acha que animal invertebrado é quem não tem esqueleto, não tem osso, e que animal vertebrado sempre vai ter osso. Não é assim que funciona, tá? Então, como que a gente diferencia animal invertebrado de vertebrado? É pela presença ou ausência de vértebras. Então, os animais invertebrados, eles não têm vértebras, não têm coluna vertebral. Eles podem ter esqueleto, que nem, por exemplo, quando a gente estudar os artrópodes, a gente vai ver que eles têm um esqueleto externo. Só que o esqueleto deles é feito de uma outra substância, diferente do nosso osso, é um esqueleto para fora, é outra coisa, tá? Então, não é ter ou não esqueleto. É porque aqui, ó, no caso do invertebrado, ele não tem as vértebras. No caso do vertebrado, são animais que têm essa coluna vertebral, que tem as vértebras, que podem ser feitas tanto de ossos quanto de cartilagem. Aí depende do tipo de animal que a gente está estudando, tá? Então, animais invertebrados não apresentam a coluna vertebral e animais vertebrados apresentam a coluna vertebral. Vamos seguir? Uma outra forma de eu poder separar eles e classificar os animais é de acordo com a simetria. Então, a gente pode classificar os animais como assimétricos, de simetria bilateral ou de simetria radial. Então, quando a gente fala de simetria, a gente está falando de lados semelhantes, sim? Então, todo animal que eu classificar ele como um animal assimétrico, significa que se eu tentar traçar um corte longitudinal imaginário aqui, ó, eu nunca vou conseguir dividir esse animal em partes iguais, em partes semelhantes. Lembrando que, assim, quando a gente fala dessa divisão imaginária, a gente sempre está falando de semelhança externa, tá? Não se leva em consideração os órgãos que ele vai apresentar dentro dele, tá? Então, se eu tentar aqui, no caso da esponja, se eu tentar traçar uma linha longitudinal em qualquer sentido, eu nunca vou conseguir dividir ela
em partes iguais. Esse tipo de esponja. Algumas até dá, essa daqui não dá, então ela não tem lados semelhantes, então ela é assimétrica. Outros seres vivos são chamados de seres vivos de simetria bilateral, que é o nosso caso, né? Então se eu traçar um corte longitudinal aqui, ó, eu consigo dividir em duas partes iguais, sim? Eu divido em esquerda e direita, tá? Tem que ser um corte longitudinal, ok? Já na simetria radial, a gente, desde que você passe sempre pelo centro, a gente vai conseguir dividir o ser vivo em várias partes iguais. Então, geralmente são os seres vivos que têm um corpo circular aqui. Então, se eu passar um traço longitudinal, passando pelo centro em qualquer direção, como se eu estivesse cortando uma pizza, né? Esse ser vivo aqui vai ser dividido em várias partes iguais. A gente diz que ele tem simetria radial, ok? Então, vamos voltar um pouquinho? Se não se divide em partes semelhantes, independente do sentido do corte, a gente diz que ele é assimétrico. Se divide em dois lados iguais, a gente fala que tem uma simetria bilateral. Bi é dois, né? Formam dois lados, direita e esquerda. E quando for uma simetria radial, o corpo é circular aqui, ó. E eu consigo dividir em várias partes iguais, desde que o corte sempre passe pelo centro do corpo do animal. Ok? Então por hoje é só, pessoal. Bons estudos para vocês.